Platão, parte 2, vai ser o vídeo de hoje. Este é o canal História em Instante. E eu sou o professor José da Costa, professor de História. Visite a playlist. Estamos fazendo agora os vídeos sobre filósofos gregos. Visite nossas playlists. Filosofia grega. No vídeo passado nós falamos sobre Platão. Começamos a falar sobre Platão. Quem não conhece Platão, falou em filosofia. Lembramos de Platão, ateniense, falamos um pouco da sua história. Filósofo, discípulo de Sócrates, nasceu evidentemente em Atenas, quando ele pegou aquela transição da glória de Atenas para a queda de Atenas, século V a.C. Atenas foi, podemos assim dizer, chegou ao seu auge, a democracia com Péricles, e depois foi decaindo porque havia guerras intestinais. E Atenas lutou contra Esparta. Esparta venceu. Neste período de transição da glória de Atenas para sua queda, podemos assim dizer, sua derrota para Esparta na guerra do Peloponeso, nasceu Platão. Então hoje nós vamos nos deter sobre a sua utopia, a sua república. No livro de Platão, A República, ele fala sobre filosofia política, fala sobre filosofia pura, mas principalmente sobre filosofia política. A República de Platão, a sua utopia, forma de diálogo. Aliás, a República é o diálogo mais famoso de Platão, por assim dizer. A República foi escrita há cerca de 20 anos, 390 a 370 a.C., a República. Então não foi uma tacada só, nem uma semana. Supõe-se que em 20 anos Platão escreve a República. República, você não sabia disso, você sabia agora, com certeza. É conhecida como Minha Luta da Antiguidade. Pois é, quem não sabe, Minha Luta é um livro de Hitler em que ele prega a violência, o antissemitismo. Minha Luta você pode ler aí na internet, tá? Provavelmente para baixar aí em PDF. Vou comprar, deve ser muito barato. R$10, talvez 15. Em todo caso, fica a dica aí do livro também, Minha Luta de Hitler, que é um livro perigoso, que é um livro antissemita, em que ele prega a eugenia, por exemplo, a violência, a morte aos judeus, etc. Então a República é conhecida como Minha Luta da Antiguidade. Pois é, você vai saber por que agora em pouco tempo, em poucos minutos. Segundo Platão, na República, a sociedade deve ser dividida entre um filósofo-rei, é um governante que torna-se filósofo, ou é um filósofo que torna-se governante, tanto faz. Embora para Platão é mais fácil um governante tornar-se filósofo. Ele quis fazer isso com Dionísio na Sicília, mas não deu certo. Dionísio o expulsou. Eu contei essa história no vídeo passado, vou tentar deixar aqui no card, ou na tela final, ou na descrição deste vídeo. Já se inscreva, compartilhe, ative o sininho, faça comentário. Seu comentário é muito importante. O canal do História em Instante, professor José da Costa. Compartilhe o conhecimento. Então o fato é que Platão dizia que é necessário um filósofo-rei. Este filósofo-rei, obviamente, o filósofo, ele sabe, conhece a sabedoria através da sua razão pura. Sua alma andou pelo mundo das ideias e ele, através do estudo da matemática, da geometria, da música, do atletismo, enfim, da filosofia pura, é muito sábio, muito conhecedor, e ele deve governar, obviamente, a República. Abaixo dele estavam os guardiões. Os guardiões também são muito sábios, são indivíduos dotados de razão, de filosofia, que usam sua razão de modo puro. São também os guerreiros da cidade, que mantêm a ordem. Abaixo está os artesãos, os agricultores, a massa, a gente comum. Esta gente comum, ela nasceu para ser massa, para ser gente comum. Pois é, o artesão, que não é filósofo, que não adquire a filosofia, a sua justiça está em obedecer cegamente. É verdade, Platão diz isso. Obedecer cegamente às ordens do filósofo-rei e dos guardiões. Inclusive, se houver algum questionamento, deve ser punido este indivíduo, esta massa, este artesão, esta gente comum.
que nasceu para isso. Nasceu para isto, para obedecer, para gerar a riqueza, a subsistência, para que o filósofo rei e os guardiões possam assim usufruir, é justo, das riquezas produzidas pelos artesãos do trabalho, da produção manual do artesão, do agricultor, enfim, da gente comum que está embaixo. A justiça deles, para eles, a justiça seria a prática, a justiça seria a obediência às ordens da república, do filósofo rei e dos guardiões. Platão também, na República, prega uma espécie de comunismo radical. Pois é, sem prata, sem ouro, para que os guardiões não possam ser influenciados pela cobiça, um partilhar até de filhos e de mulheres. Pois é, um partilhar das habitações. E na educação? A educação de Platão é espartana, observe bem. Platão não gosta da democracia. Sócrates morreu na democracia. Platão era um aristocrata, vinha de família aristocrata, da antiga aristocracia grega. Então Platão viu os erros da democracia, a morte injusta do seu mestre Sócrates na democracia. Então Platão, ele é um indivíduo que não gosta de democracia. Para ele a sociedade ideal é a sociedade espartana, lacônica, da razão instrumental, do não pensar. Pois é, Platão não advoga a democracia, ele advoga uma sociedade tipo Esparta, em que o indivíduo seja aquele indivíduo que obedece cegamente ao filósofo rei, como havia em Esparta. Esparta, pesquise aí, basicamente tem uma pesquisada básica aí enfim, pela internet, o que era basicamente Esparta na antiguidade, sociedade essencialmente guerreira, em que o cidadão, a criança, nascia e ela era ensinada, educada só para obedecer cegamente ao Estado e tornar-se um soldado. Não existia isso de razão crítica, consciência crítica, questionar o Estado. Não, o indivíduo era voltado para o Estado. Hitler, Mussolini, pode ter certeza, eles beberam da sociedade espartana, o totalitarismo do século XX, tanto na sua extrema-direita como na sua extrema-esquerda, o próprio Stalin. Pode ter certeza que o Estado totalitário, ele bebeu também em Esparta, porque a sociedade espartana era tudo pelo Estado e o indivíduo tem que obedecer cegamente às ordens estatais. Então Platão, na sua República, ele prega uma educação espartana. Sabia disso? Sabia não, estou sabendo agora. É uma educação em que também temos a mentira. O que é isso? A mentira por parte dos guardiões e dos filósofos reis, do filósofo rei. Porque segundo Platão, a educação também tinha que ser eugênica, a eugenia. O que é isso? A eugenia é basicamente a seleção de raças, como houve, por exemplo, no nazismo. Pois é, a educação platônica na República se baseia na eugenia. Segundo Platão, os homens mais aptos, mais fortes fisicamente, eles se unem às mulheres mais aptas, mais bem dotadas fisicamente. Os melhores se unem aos melhores, os superiores unem-se aos superiores para procriarem. Pois é. E os inferiores unem-se aos inferiores, obviamente também para procriarem. Qual é a descendência que deve ir avante? Que fruto do nascimento deve ir avante? O fruto do nascimento dos superiores. E Platão, pasmem, ele fala do infanticídio. Tipo, em Esparta também acontecia isso. Crianças deficientes, ou menos habilidosas, não superiores, deviam ter um rumo, um desaparecimento, deviam viver em um local escondido onde ninguém sabe onde está. Em uma palavra, infanticídio. Então, a educação platônica também baseia-se aí na eugenia, na mentira. Por quê a mentira? Porque, segundo Platão, o Estado deveria sortear quem é mais bem dotado, o homem mais bem dotado, a mulher mais bem dotada, para se unirem. Só que esse sorteio seria manipulado. Seria um sorteio da manipulação. Daí, com base na mentira. E também a censura. Sabia disso? Sabia não? Pois é, Platão, decepção. Se Platão está
e decepcionando é o que está escrito na República. Obviamente, você não vai deixar de ler Platão, de admirá-lo. Tem coisas boas também na República. O professor não deve ser autoritário, o professor deve despertar a inquietação da criança que está dentro lá do discípulo da criança, o conhecimento inato dele. Mas também é verdade que Platão prega isso aí. Tem um cachorrinho latindo aí, mas aqui não é Rede Globo, aqui não é estúdio perfeito, aqui é a casa, minha casa, a sala, cachorrinho às vezes do vizinho late, mas deixa isso pra lá, fica como uma sonoplastia a mais. Então Platão, ele prega isso, ele prega também a censura, sabia disso? Segundo Platão, a educação deveria ser baseada no atletismo, muito atletismo, muita filosofia, mas prega também a censura de músicas, quais músicas se deve ouvir, outras não, e que tipo de leitura se deve ler. Homero, por exemplo, não deve ser lido, porque em Homero tem os deuses sendo intemperantes, essa ideia de deuses intemperantes não vai ser bom para a criança. Então a educação platônica também deve ser uma educação, segundo ele, da censura, certo? Mas não deixe de ler Platão e de admirar Platão por conta disso. Platão é um grande filósofo do século V a.C., discípulo de Sócrates, que para o bem ou para o mal influenciou toda a filosofia ocidental. Este é o Platão na sua educação espartana. Por isso que alguns dizem que a educação de Platão não era uma educação, e sim uma educação da obediência cega das massas ao Estado. Gostou desse vídeo? Então compartilhe. Se está lhe fazendo bem, que faça bem a outros. Aquele que aprende, ensina ao aprender, já dizia Paulo Freire. Então compartilhe o conhecimento para outros. Ative o sininho, faça um comentário, a frase de hoje para sua reflexão. Malala Yousafzai. Eles podem nos impedir de ir à escola, mas não podem nos impedir de aprender. A gente se encontra no próximo vídeo.